Nunes, nosso convidado, que está sempre aqui com a gente, analista político. Anderson, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. É sempre um prazer poder recebê-lo aqui na BMC News. Bom dia para você. Na verdade, boa tarde já. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Gani. Muito obrigado pelo convite de estar aqui presente na BMC. Muito obrigada. Bom, eu vou deixar o Gani fazer a pergunta primeiro, que o Gani tem compromisso, vai ser um pouquinho antes aqui. Deixa o Gani começar essa entrevista, depois eu vou tocando. Fica à vontade, Gani. Anderson, prazer falar contigo. A gente está vendo aí pesquisas eleitorais com resultados muito diferentes, né? A própria Paula trouxe muito bem essa questão, me fez essa pergunta, né? Pesquisas aí divergentes. Uma na espontânea dava o Bolsonaro à frente, hoje o Bolsonaro numa estimulada atrás. Atrás não, a de hoje já dá a vitória no primeiro turno ao Lula. Hoje é Datafolha. A pesquisa que trouxe de espontaneidade foi uma divulgada na quarta-feira, né, lá pelo Real Data. Real Data. E aí eu disse que desde 2014 realmente tem aí alguns erros meio grotescos das pesquisas. Trouxe a eleição do próprio Aécio Neves com a Dilma, o Dória em São Paulo, o próprio Bolsonaro em 2018. O que está acontecendo, meu caro? É um fenômeno novo? É a rede social que mudou o jogo? A metodologia está defasada? Como é que você explica esse enigma para a gente? Gani, uma satisfação. Muito obrigado pela sua pergunta. A pergunta em relação às eleições desse ano, a gente consegue ver a polarização até nas pesquisas. E a pergunta é, qual vai acertar? A da Datafolha, que traz com a margem de erro, por exemplo, o ex-presidente Lula ganhando no primeiro turno, ou a pesquisa que dá o Bolsonaro à vitória? Vai depender que cada uma tem a sua metodologia e a forma como ela é feita, de acordo com a região e o jeito dela ser feita. Então, hoje, na verdade, a gente tem a única certeza nesse momento é que se houver um segundo turno, é entre o Bolsonaro e o Lula. Fora isso, a terceira via caminha a passos curtos e sem a certeza de ir para o segundo turno. O Ciro, por exemplo, não consegue crescer nas pesquisas. E agora começa a surgir o nome da Simone Tebet como a terceira opção do MDB, com a saída do Dória dessas pesquisas atuais. Porém, a pesquisa da Datafolha veio numa divergência muito grande. Na semana passada, as pesquisas que saíram estavam todas muito próximas, de 40% a 42% a 44% para o ex-presidente Lula, em torno de 30% a 32%, 34% para o presidente Jair Bolsonaro. Então a gente consegue ver e tem que saber interpretar o que foi essa mudança. Será que a saída do Dória, do páreo, causou essa divergência? As pessoas decidiram migrar seus votos para ter a certeza, por exemplo, que o seu candidato vai ganhar? A gente tem que aguardar pelo menos nas 2 próximas semanas como as pesquisas realmente vão trazer essas informações para ver se essa divergência diminui entre elas. Ô Anderson, mas parece que esse problema específico, vou trazer como um problema, né? Essa questão das pesquisas não é só no Brasil, porque isso a gente acompanhou também na eleição, lembro-me muito bem do Trump com a Hillary, e onde a Hillary aparecia na frente, quase em todas as pesquisas americanas. Hillary Clinton, naquela época, estava na frente do Donald Trump, né? Até abri aqui para dar uma olhada, eu lembro aqui, olha só, nenhuma das pesquisas mostrava que a democrata teria 95% de chances de ganhar as eleições. 95%. Essa é uma pesquisa que está aqui, foi na data do dia 22/10/2016, acabei abrindo aqui, mostrando exatamente uma diferença absurda da Hillary acima, né, do Trump. O resultado provável lá mostrava 326 votos para Hillary, 212 para o Trump, porém, quem venceu as eleições naquele ano foi Donald Trump. Então, assim, muito a gente vê que não é só também um problema, às vezes, aqui só do Brasil, em relação que muitas vezes as pesquisas, elas trazem um resultado muito diferente do que a gente vê depois nas urnas. Será que as pesquisas que têm alguma tendência ou o eleitor muitas vezes, né, ou o eleitor muitas vezes acaba mudando de opinião? O que explica exatamente tanta diferença? A diferença maior hoje a gente pode ver na forma como uma política ela é feita. Hoje você não depende de um financeiro muito alto. As redes sociais acabam auxiliando nessas eleições e principalmente na busca de votos. O WhatsApp, o Telegram, propriamente dito, a forma de divulgação das matérias, das notícias,
elas mudaram. Antigamente você tinha panfletos na rua, você via carro de som, você tinha outras formas de serem feitas. Hoje, você recebe no seu WhatsApp, na sua mão. Então, a forma como está sendo feito as campanhas modificaram. E as pesquisas, eu acredito que também precisam se atualizar. A pergunta sempre é feita da seguinte forma: como as pesquisas vão ser feitas de agora em diante com essas redes sociais novas? Vai ser feita pelo WhatsApp? Qual o número de pessoas sendo entrevistadas? Qual a região? Em 2002, por exemplo, nós tivemos uma vitória da esquerda em praticamente todos os estados. E agora, a esquerda, por exemplo, está dividida. Como é que ficaria essas eleições? A gente tem a questão do Nordeste mais polarizado para a esquerda, a gente tem a região do Sudeste mais polarizado para a direita, e essas pesquisas elas precisam se atualizar a forma como elas são feitas. E eu acredito também que o número de eleitores entrevistados possa influenciar totalmente, principalmente, a região ao qual ela é feita. Determinadas regiões vai ser mais favorável ao ex-presidente Lula, determinadas regiões vai ser mais favorável ao Bolsonaro, e tem que considerar qual o peso de cada região está sendo dado nessas pesquisas eleitorais. Anderson, tem uma questão aí, uma briga forte, você deve estar, obviamente, acompanhando no Congresso Nacional em relação à redução do ICMS para 17%. Todo mundo quer ficar com o bônus, ninguém quer ficar com o ônus. Quem que você acha que acaba caso passe, tá? Quem acaba ganhando com isso? Quem que capitaliza isso? Vai ser o presidente da República dizendo que ele foi o grande fiador do projeto e aí reduziu o preço da gasolina, da energia? Ou vão ser os governadores que falam, não, a gente aqui que viabilizou isso por meio dos parlamentares? Quem que capitaliza no final das contas? Quem vai captar esses votos nesse momento vai ser o presidente Jair Bolsonaro. Ele vai captar. Por qual motivo? Ele já vinha brigando há 4, 5 meses com os governadores sobre o tema de combustível. E agora o tema acabou ultrapassando, saiu da esfera dos combustíveis, da gasolina e do diesel, e agora foi para o setor de telecomunicações, o de energia elétrica. Por exemplo, o Pacheco segurou o reajuste da ANEEL da CEMIG para Minas Gerais. Ele está fazendo para tentar segurar e aprovar essa questão do ICMS para ter um impacto menor na região a qual ele tem os seus votos. Então, o presidente Jair Bolsonaro será o maior vitorioso e os governadores vão sentir bastante essa situação, e principalmente os municípios que vão perder a arrecadação, que 25% do ICMS de cada município vai ficar com eles. Então, eles vão sofrer muito nessa ponta. E aí, os deputados, na verdade, colocaram uma outra situação que o presidente é contra, que é, na verdade, os 5% da arrecadação global. Caso caia, o governo federal tem que entrar através de dívida, na verdade, abatendo a dívida dos estados. O problema é, e os estados que não possuem dívida, como ficaria? Pelo que eu li até o momento, perderiam isso, não teriam nenhuma vantagem. Então, vai ser uma queda de braço forte, mas para o cenário eleitoral vai favorecer muito o presidente Bolsonaro, principalmente no quesito da economia, que pode ser que caia de 1 a 1,5 pontos percentuais na inflação, no IPCA. Então, ele vai sentir essa parte eleitoreira muito mais, ou seja, vai captar muito mais votos com essa decisão, se realmente chegar à ponta. Por exemplo, o combustível, a gasolina no Rio de Janeiro é 34%, e nesse caso estaria limitado em 17%. Vai ser uma mudança muito grande no preço, e eu acredito que o Bolsonaro sim sai vitorioso, captando esses votos. Ô Anderson, aproveitando que a gente já entrou aí nessa questão, o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, ele chegou a falar hoje que ele acredita que o Senado vai votar rapidamente o projeto de lei aí, né, que limita aí a questão do teto do ICMS, perdão. Porém, além disso, né, o Lira voltou a criticar também os governadores na sua avaliação ali, diz que se eles não cumprirem essas medidas que estão previstas no projeto, né, que estabeleceu esse valor fixo aí de 17% para a cobrança do ICMS nos combustíveis. Enfim, a gente também está vivendo um ano eleitoral aí e que muitas questões são muito emblemáticas, e essa é uma delas. Você estava trazendo aí a sua opinião em relação a quem se beneficia
beneficiaria, mas você acredita que realmente esse projeto ele consiga, né, passar rapidamente assim, como até o próprio Lira acabou falando? Será, né, que essas falas aí do Lira, né, o presidente da Câmara, de certa forma ou não, atrapalham as negociações? Como que você está visualizando especificamente, né, agora, o daqui para frente, né? Passou na Câmara, mas e agora? A pergunta é, como o Lira vai definir na próxima semana? Ele vai colocar direto nas pautas, nos setores temáticos do Senado? Porque ele também pode colocar direto para votação no plenário. E isso vai definir a agilidade do projeto na sua aprovação. Se ele colocar direto no plenário, a votação é muito mais rápida. Se tiver que ir para um setor específico da Câmara, das pautas temáticas, por exemplo, que ela trata, pode esquecer a agilidade. Então, o Arthur, no caso o Pacheco, vai definir a agilidade. Eu acredito que ele vai jogar direto no plenário para votação, porque os estados vão perder, só que a gente está em ano eleitoral. A população está clamando por baixar o preço dos combustíveis e vão aproveitar e colocar outras situações em xeque. Por exemplo, vai se criar um auxílio para caminhoneiro, para taxista e motoristas de aplicativo? Pode ser que esse seja a moeda de troca, de aprovar rápido essas questões do combustível, do ICMS, da limitação de 17% que vai atingir a gasolina e outros derivados de transporte, de telecomunicação, da energia elétrica, por exemplo, e aprovar, por exemplo, uma outra pauta que é de interesse, por exemplo, do Pacheco, uma moeda de troca entre o Lira e o Pacheco, Lira, presidente da Câmara, com o Pacheco, presidente do Senado. Muitos analistas já começam a defender que seria uma hora de repensar a questão desses tributos variáveis dos estados, né? Além disso, essa questão aí do ICMS, acaba trazendo, né, uma desvantagem muito comparativa em termos de arrecadação para parte dos estados e também acaba sendo aí um custo que se impõe muito sobre a questão do consumidor. Você acredita que exista algum outro tipo de caminho para contornar essa situação, essa proposta, alguma outra reforma que a gente poderia realmente ter que encabeçar melhor para a gente tentar solucionar essas questões? Teria, sim, a reforma tributária. Ela viria justamente para combater com um único imposto no Brasil. E isso aí acabaria e colocaria de forma uniforme qual o imposto no Brasil inteiro. Nós temos a questão do ICMS, Paula, de várias pessoas sofrendo na pele com as suas encomendas, por exemplo, sendo parados no posto alfandegário pela questão do ICMS, onde uma parte fica com o Estado que emitiu a nota e a outra parte fica com o Estado que vai receber a mercadoria. Isso fica de responsabilidade da empresa que vendeu o recolhimento. Então você começa a ter divergências tributárias onde uma única IVA auxiliaria. Um único imposto único, por exemplo, traria uma tranquilidade para cada estado e não teria mais essa guerra de preço. 34%, por exemplo, de ICM na gasolina no Rio, 25% no Espírito Santo, outros estados 18%, 20%, onde cada estado regula se não for na matéria-prima original, não for um item essencial. Por esse motivo veio a legislação. A legislação veio atender uma decisão do STF, onde se regulamenta vários motivos que fazem parte da cesta básica, da cesta direta de produtos de consumo. A energia elétrica, por exemplo, é 25%, vai limitar em 17%. Em cada estado tem uma forma diferente de majorar o seu imposto de forma divergente. Isso causa problemas, até mesmo na arrecadação dos estados, nessa nova legislação agora, onde você tem o recolhimento no local de emissão da nota e no local da onde vai o produto ser entregue para o estado. Então isso acaba gerando insegurança jurídica para várias empresas. E o imposto único acabaria com toda essa discussão, trazendo uniformização, ou seja, tornando uniforme para todos os estados o mesmo imposto, e acabaria essa discussão entre municípios, estados e governo federal. Ô Anderson, a gente sabe que essa questão do ICMS, ela mexe diretamente ali, né, principalmente nos governos, nessa arrecadação. A gente viu uma declaração, tanto o Bolsonaro e o Guedes, eles acabaram criticando muito, né, esse posicionamento aí, dessas alegações aí dos governos que eram insatisfeitos com isso, falando que os estados estão com os cofres cheios por conta dos repasses que foram feitos, né, durante a pandemia. Eles não concordam em fazer aí repasses
repasses para compensar os estados, falas do Guedes e do próprio Bolsonaro. Eu queria entender, da sua visão, como que você avalia, né, toda essa questão e quais as possibilidades, né, de criarmos até mais embates entre estados, municípios, governos, na sua visão em relação a isso? A questão maior é a inflação chegou, batendo na porta do brasileiro. Antes você pagava um combustível, um exemplo aqui de números, de R$4. E o imposto é 25% sobre R$4. O combustível passando para 6, 7, 8 reais, os 25% da alíquota se manteve. Então, ou seja, se o combustível cobrando 4, o Estado arrecadava X, se o combustível for para 8, a arrecadação dele foi para 2X. E a inflação, por exemplo, foi 12%, ele está arrecadando 88% mais naquele tipo de combustível. Então isso começa a gerar os problemas e por esse motivo está vindo essa legislação para tentar regulamentar. Vai cair 8%, por exemplo, da gasolina, onde for cobrado 25%, e já vai dar uma aliviada na carga tributária. Vai resolver também um outro problema que foi do diesel, onde alguns estados fizeram uma manobra e não aplicaram, por exemplo, a redução do diesel como deveria. E por esse motivo, Arthur Lira acabou também fazendo esse projeto de lei para poder atingir os estados e regulamentar. Então, hoje você tem uma situação de ICMS que precisa ser resolvido, o preço direto ao consumidor está altíssimo e a economia é um tema sensível eleitoral. Se o presidente Bolsonaro não conseguir reduzir a inflação, ele vai perder votos sim, principalmente da população mais carente, mais sensível ao aumento de preços. E por esse motivo, a pressa de tentar aprovar e captar esses votos e não perder esses votos. Afinal de contas, vai ser uma eleição bem disputada. Caso ela for para o segundo turno, por exemplo, vai ser muito embate entre os dois, muito próximo entre os dois. E assim também vai tentar ser a disputa voto a voto para não permitir, por exemplo, o ex-presidente Lula de vencer no primeiro turno. Seria a estratégia do Bolsonaro tentar levar para um segundo turno. A melhor possibilidade seria ele vencer no primeiro turno, que nesse momento, pelas pesquisas, ele não conseguiria. Então, o tema de economia vai ser muito sensível ao presidente Bolsonaro. Se a inflação continuar aumentando até a votação, ele tem grande chance de perder essa eleição. Ô Anderson, só para a gente finalizar, a gente sabe, né, que por trás de toda essa questão está aí realmente a pressão inflacionária, principalmente em relação ao preço dos combustíveis, tem toda aquela polêmica, né, em relação à privatização da Petrobras. Aí nesse ponto os dois candidatos são muito diferentes, né? O Lula defende deixar a Petrobras como uma estatal, porém a gente também sabe que na época do governo petista a estatal ficou aí muito com a sua imagem prejudicada por vários escândalos, né, que aconteceram, até conhecido como Petrolão, dentro ali da Petrobras. O valor dela perante o mercado, né, acionário ficou muito prejudicado por conta desses escândalos que se envolvia. Teve todas as questões na época da Dilma também, né, da refinaria de Passadina, enfim, tivemos vários problemas num passado que a gente não pode descartar, que isso é fato. E isso afetou exatamente o mercado financeiro, a forma realmente ali da visão. Para o acionista, né, o acionista ele quer realmente o resultado. A Petrobras tem aí, reverteu esse prejuízo, tem dado bons lucros, mas a gente também vê o próprio presidente Jair Bolsonaro defendendo essa privatização. Os dois têm em comum ali, parece, algo que queira diminuir o preço, porque a gente sabe que isso em ano eleitoral é fundamental, conforme você estava falando. O Guedes voltou a falar que se o Bolsonaro for reeleito, vai privatizar a Eletrobras. Ele falou que a pandemia foi o que acabou atrapalhando exatamente os planos das reformas mais importantes do país, que eram para ter acontecido no começo do mandato aí do presidente Jair Bolsonaro, e que se ele realmente for eleito, vai ser prioridade agora. E tem aqui uma informação que saiu hoje, que o Lira, né, o presidente o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele falou que ou privatiza ou toma medidas mais duras, né? Ele chegou até trazer ali a possibilidade, né, falando que o governo, ele trouxe assim, se as medidas mais duras seria, né, colocar ali algumas ações à disposição, ações do próprio majoritário, que é o controlador, o governo, para colocar ali a mercado. Eu queria entender a sua visão em relação a isso, quais seriam, né, essas possibilidades dessas medidas mais duras, como o próprio Lira trouxe, trazer realmente algo efetivo na prática e trazer aí talvez um apoio até ao próprio presidente Jair Bolsonaro em relação a isso. Perfeito, ótima pergunta, Paula.
A questão da Petrobras, a gente tem que iniciar, por exemplo, falando que é totalmente divergente o pensamento do presidente Bolsonaro com o do ex-presidente Lula. O Lula, por exemplo, ele quer acabar com o teto de gastos, ele não quer privatizar a Petrobras e cai em todo o risco, como você falou perfeitamente, da era do PT, da Dilma depois e como que aconteceu com a Petrobras, há um risco para o mercado e principalmente para o acionista. Já o presidente Bolsonaro, ele começou a fazer essas intervenções na Petrobras agora, quando decidiu trocar o presidente. O presidente tinha 40 dias que estava em posse da Petrobras, ele anunciou que vai trocar o presidente da estatal e, com isso, também os conselhos eleitos ali. Então, a medida de forma imediata que ele poderia tomar, o que o Lira comentou, ele já está tomando de forma direta na companhia. Agora, ele tem outros mecanismos de proteção aos acionistas. Uma delas é a questão do preço de paridade, mas o governo pode, por exemplo, alterar o presidente como ele alterou, alterar o conselho e, com isso, modificar as políticas nas diretorias competentes de área da Petrobras. Então, ele está fazendo esse caminho para tentar modificar essa questão do preço de forma direta. Isso é ruim para o acionista? Sim, é ruim. É uma forma direta do governo intervir. A outra questão é, até que ponto será que o governo vai intervir nos combustíveis ou não? O reajuste da gasolina já foi dado há praticamente mais de 60 dias, o último reajuste. Quando será o próximo da Petrobras? Já está segurando pela política de paridade pelo preço do petróleo, afinal de contas o petróleo está em torno de 115 dólares. Então isso acaba influenciando direto na Petrobras. E a pergunta é, até que ponto o acionista estaria protegido com essas alterações? Segundo ponto, de acordo com as pesquisas, nesse momento não traz um risco grande, mas a partir do momento que chega mais próximo de outubro, as pesquisas começam a influenciar diretamente as estatais. Se o Lula estiver na frente, com boa vantagem para vencer no primeiro turno, qual vai ser o comportamento das ações, por exemplo, de Banco do Brasil e da Petrobras? Se o presidente Bolsonaro estiver na frente para vencer no primeiro turno, qual vai ser o comportamento? O investidor tem que estar atento a esses dois pontos do cenário eleitoral para conseguir tomar a sua decisão com racionalidade e cautela. Esse é o meu comentário para essa questão de Petrobras. Tá certo, Anderson. Bom, acho que ficaríamos aqui várias horas debatendo esse assunto, é bem emblemático, mas acho que a gente conseguiu resumir aí, você trouxe muito bem explanado aí a sua explicação em relação a essas duas questões, os dois pontos, né, principalmente em relação dos reflexos para os acionistas, né, o quanto isso acaba influenciando. Quero agradecer muito a sua participação, como sempre é um prazer poder falar contigo aqui na BMC News, espero poder vê-lo em breve aqui na nossa programação.